Olá, irmãos, a paz seja convosco. Glórias a Deus por nós podermos estar mais uma vez participando juntos de um culto de adoração ao Senhor, onde nós vamos ouvir a voz de Deus através da pregação, através da mensagem, e também durante todo esse tempo nós vamos estar com o nosso coração voltado para o trono magnífico do nosso grande Deus, onde nós vamos estar adorando, louvando o seu nome, e depois no final do culto nós vamos estar colocando os nossos pedidos e o Senhor certamente vai nos abençoar. Que Deus possa abrir o nosso coração neste culto e vamos estar prontos para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te podes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te podes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te podes com perigo, eis a mão, confia em mim. Meu muito boa tarde a todos os irmãos e queridos ouvintes da Palavra do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para anunciar o Evangelho do Senhor e que, pela misericórdia de Deus, a Palavra do Senhor venha falar profundamente conosco neste dia. Chamo a sua atenção para a passagem que vamos meditar e fazer a explanação. Em São Mateus 14, do verso 22 ao 33. Diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, impeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Glória a Deus. Passagem maravilhosa, a história de quando Jesus viveu aqui andando com seus discípulos. Jesus, então, diante de uma multidão, pregava a palavra de Deus, e quando chegou a tarde, ele disse para os seus discípulos: pegai o barco e ide me esperar lá do outro lado. E então os discípulos entraram no barco e partiram. E a multidão, Jesus os despediu, e aqui fala que Jesus subiu ao monte para orar, para estar sós com Deus. Primeira lição que nós tiramos dessa história maravilhosa: Jesus foi o nosso exemplo. Jesus foi homem-Deus. Ele tinha poderes, mas ele estava vivendo como Deus. Ele precisava orar, ele precisava de um relacionamento com o Pai para vencer, para não pecar, sendo homem encarnado. Então nós também temos que ter essa comunhão com Deus. Orar, a Bíblia diz: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. Então nós temos que buscar poder em Deus, buscar intimidade com Deus, orar sempre, em todo momento, em casa, à noite, andando, trabalhando, onde estivermos, estarmos sempre tendo em oração a comunhão com o Pai, porque assim nós podemos vencer. Então Jesus, despedindo a multidão, estava orando, ficou aquela tarde toda naquele monte orando, e os discípulos já estavam a vários estádios. Estádio é uma medida que era usado lá no estrangeiro, no povo, nos egípcios, nos hebreus, né? Digamos assim, uma medida de um tamanho, mais ou menos, eu vou falar do tamanho de um campo de futebol, né? Aqui fala vários estádios. Já estava no meio do mar, longe daquele lugar em que Jesus havia despedido aquela multidão. E aí Jesus continuou, os discípulos remando, indo para o outro lugar, e Jesus sozinho no monte orando a Deus. Então Jesus não estava vendo literalmente os discípulos, mas ele sabia do que estava se passando com ele, porque ele era homem-Deus, então estava falando com o Pai. Então Jesus vê os discípulos no meio do mar, impelidos pelo vendaval, e Jesus então vem andando sobre as águas. Aqui fala de madrugada, né? E esse horário que a Bíblia diz seria mais ou menos às 3 horas da madrugada, alta noite, alta madrugada. E aí nós vemos uma coisa aqui muito importante, que apesar dos discípulos estarem com Jesus, caminhando com ele, vendo os milagres, vendo o seu poder, a sua força, vendo a essência do Espírito de Deus em si, em Jesus, operando as maravilhas, eles olharam e viram aquele homem vindo e gritaram:
é um fantasma. Aí, por quê? Alta madrugada, o vento açoitando o barquinho, e olha e vê de longe um homem vindo. E eles pensaram, é um fantasma. Eles estavam com medo. Você já pensou à noite, quando você acorda e vê um barulho na sua casa, algo estranho? Parece que o medo aflora mais, né? E quem é que não tem medo? Todos nós temos medo. A maior parte da humanidade tem medo da morte, porque não tem confiança no que vai acontecer depois da morte. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, nós que somos seus filhos, nós temos a certeza de que existe uma eternidade e que após essa vida nós vamos viver num lugar, num paraíso que Deus foi preparar para nós. Então aí Jesus olha para eles e ele fala, não tenham medo, sou eu. Aí eles reconhecem que é Jesus, através do jeito dele falar. E Jesus vinha vindo. E aí Pedro meio que duvidou. Senhor, se é tu mesmo, então manda que eu vá também por sobre as águas. Ué, se é Jesus, Jesus está andando sobre as águas, então eu também posso ir. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro foi. E ele andou sobre as águas. Ele sentiu o poder, a maravilha de Deus. Mas de repente, Deus tirou a visão, tirou a concentração do alvo que era Jesus. E ele olha para um lado, para o outro, e ele sentiu. Então o quê? O barulho do mar, o vento, as águas batendo de um lado para outro. E aí então ele começa a afundar. E Jesus deixa. Aqui não fala até quando ele afundou. Mas eu, na minha mente, eu penso assim, que Jesus deixou Pedro ir afundando. Aí de repente Deus olha para ele e ele chega no estágio que fala, Senhor, né, me socorre, né? Porque ele estava afundando naquelas águas, porque ele tirou a sua vista de Jesus, do alvo que era Jesus. Aí Jesus estendeu a mão e levantou Pedro, né? Quem sabe Pedro já estava com a água pelo pescoço e Jesus estava ali, e Jesus estava provando para Pedro que ele podia salvar ele, né? Aí então Pedro diz, naquele pânico, né? Eu vou me afogar, eu vou morrer. Aí ele olha e fala, Jesus, me socorre. E Jesus de prontamente estendeu a mão e levantou Pedro. E eles entraram para dentro do barco e houve grande bonança, né? O vento acalmou e os discípulos ficaram mais uma vez maravilhados e falando, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Irmãos, todos nós temos medo de alguma coisa. Tem gente que sofre do pânico do medo, é um medo terrível de andar de elevador, de acontecer desastre, de medo do familiar morrer de Covid ou morrer de câncer, né? São medos que o inimigo põe no nosso caminho e todos nós temos. Vai dizer que porque eu sou evangélico eu não tenho medo. Todos nós temos medo de alguma coisa, mas uma coisa eu confirmo para vocês nesse dia: aquele que ora, aquele que busca Deus, Deus dá coragem, Deus dá força para vencer e para obter a vitória. Então, o medo, quando ele é exagerado, ele não é de Deus, né? Deus permite que nós tenhamos medo de algumas coisas, algumas situações, para que nós possamos fazer as nossas escolhas certas, para que nós não possamos nos enfiando de qualquer jeito e fazendo as coisas sem ouvir a voz de Deus. Mas tem muita gente que fala, eu não ouço a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz, os ensinamentos do Espírito Santo? Através da oração, através do poder. E isso Deus enviou Jesus e nos deixou este ensino. Jesus não precisava orar, mas ele deixou o exemplo. Nós devemos orar, ter comunhão com Deus,
para nas horas das dificuldades nós termos poder. Não é errado você pedir oração para o pastor, não é errado você buscar intercessores, buscar poder na palavra de Deus através de outra pessoa. Mas neste dia eu quero dizer para você, meu amado, olha, há um poder grande em você, porque Jesus está com você. E se você está vivendo uma vida na presença do Senhor, uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de busca do poder, você pode sim orar, repreender a força do mal, e Deus está com você, Ele vai agir. Sabe por quê? Tem horas que você não tem um pastor perto, você não tem uma igreja, não tem um irmão, você não tem ninguém para te ajudar. Então você vai morrer, vai se deixar afogar nas lutas, nos problemas, nas dificuldades, como fez Pedro, né? Tirar o olho do alvo que é Jesus? Não. Se você ora, se você confia, você sabe que se você orar e com fé, Deus vai te dar a vitória. Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé. A fé remove montanhas. Certa vez Jesus falou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esses montes, sai daqui e vai para o meio do mar, e eles irão. Então, quando nós temos fé, muitas coisas podem acontecer. Existe sim o dom da fé que opera maravilhas, poder, curas, libertações. Mas irmãos, todos nós temos fé e cada um tem uma fé de um tamanho. Mas Jesus, Ele disse assim, gente, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, a mostarda é uma sementinha bem pequenininha, mas que quando planta, ela nasce e vira um arbusto, que as aves aninham nos seus galhos e dá sombra para aqueles que se afugentam do sol. Então a nossa fé tem que estar baseada no nosso Salvador. E nós temos que orar, Senhor, me dá fé, me dê fé. Certa vez Jesus curando alguém, Ele diz, tem de fé. Ele diz, Senhor, me ajuda na pequenez da minha fé. Então, orar para que Deus nos dê fé para alcançar até o sobrenatural que Ele tem para fazer em nossa vida. Então, Jesus é o dono do poder sobrenatural. Jesus, Ele é o que pode nos dar fé. E quantas vezes nós estamos apavorados, muitas vezes uma pessoa fica doente, a gente já bota no carro, leva para o hospital, vai e volta, não resolve nada. Então qualquer situação da nossa vida que nós formos tomar, nós temos que estar com fé. E a fé se realiza através da oração, da comunhão com Deus. Colocar a mão, orar, pedir, Senhor, faça a tua vontade em uma viagem, em um passeio, em uma compra, nas compras dos supermercados. Chega, coloca na mesa, ora a Deus, consagra, para que o Senhor limpe essas mercadorias que você vai consumir durante aquela semana. Ore para os trabalhadores desde a roça que plantou, que colheu, os que ensacaram, os que atenderam no mercado, para que aquela maravilha de Deus, essas compras estivesse na sua mesa para te alimentar. A roupa que você compra, que você veste, deve ser orada, né? Até mesmo os perfumes, produtos de limpeza, de higiene, tudo orar, pedir a Deus que faça bem para o meu corpo, que tire toda a maldição, porque a gente não sabe o que é oferecido aos deuses e não ao nosso Deus. Os que trazem maldição, muitas vezes trazem maldição para dentro da nossa casa. Então nós temos que, com fé, orar a Deus e quebrar as maldições dessas coisas, para que nós tenhamos a vitória, a alegria. E você pode ter certeza que o vendaval vai passar. Você pode ter certeza que Jesus vai estar com você, como esteve naquele barquinho com os discípulos. E nós vamos sempre testemunhar, glorificar o nome do Senhor, porque nós sabemos e nós cremos que só o Senhor é Deus, que Ele reina, que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu em nosso lugar, para nos resgatar da maldição de todo o pecado.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você escolha desenvolver momentos íntimos de oração com Deus, para que o Senhor tire o medo, para que o Senhor ajude você a agir na hora das lutas e das tempestades. E os vendavais vão passar, eles vão passar, porque na vida dos discípulos, estando eles com Deus, eles tiveram momentos difíceis de vendavais, mas o Senhor deu a vitória para eles. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Que fale, Senhor, ao meu coração, ao coração de cada ouvinte. Que o Espírito Santo de Deus queime com fogo celestial tudo aquilo que está em nós, Senhor, que não é da tua vontade. E que o Senhor nos ajude nas nossas orações, nos nossos clamores. E que o Senhor nos dê fé, Senhor, aumente a fé de cada ouvinte. Dê confiança em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que o nosso alvo possa ser sempre Jesus. Não possamos desviar deste alvo. Senhor, derrama da sabedoria, do conhecimento. Derrama do poder sobre os Teus filhos, Senhor. Nesta tarde, fique com cada um. Que a Tua palavra, Senhor, possa ficar conosco sempre. Eu te agradeço, Jesus, pela salvação de cada um, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que seja feita a Tua vontade na vida, Senhor, de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Momentos de fé, as batidas na porta da graça. Glória a Deus, palavra maravilhosa que o Senhor tem dirigido aos nossos corações. E neste momento nós vamos estar chegando junto ao nosso Deus com os nossos pedidos. Então eu gostaria que você se unisse conosco para que nós pudéssemos estar orando e o Senhor vai abençoar, vai responder às nossas orações. Quero, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, entrar, Senhor, na Tua presença, em primeiro lugar, para agradecer as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, as curas, libertações que o Senhor tem dado para o Seu povo e tem atendido às nossas orações. E neste dia nós queremos orar mais uma vez, ó Pai, para que o Senhor possa estar ministrando os nossos corações e fazendo com que esses pedidos possam ser respondidos. Oramos pelo Pedro, esposo da Roseli, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o Pedrinho, o genro dela, e também que o Senhor traga a bênção sobre a Gisele, a Roseli, o Davi, a Vaneide, Rose. Ó Deus, que o Senhor esteja ministrando a cada coração, para que o Senhor esteja trazendo cura, trazendo libertação, trazendo principalmente a salvação, o conhecimento da Tua palavra nesses corações. Ó Deus, nós oramos também pela Priscila e a sua família, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, meu Pai. Também a Itamara, que o Senhor traga cura, a Patrícia, o Wellington, meu Deus, a Paula, a Emily, o José Antônio, a Rose, o Durvalino, que o Senhor, Pai de misericórdia, esteja abençoando essas vidas, Senhor, fazendo com que cada coração desse, ó Deus, possa conhecer melhor a Tua palavra, possa conhecer melhor o Teu poder, ó Deus, e a grandiosidade da Tua graça sobre as suas vidas, ó Pai. Abençoa, portanto, essas vidas, ó Deus. Também, Senhor, eu te peço que o Senhor traga saúde para a Edna e para a sua família. Ó Deus, traz, Senhor, a cura. Traz, ó Deus, também, ó Deus, em relação aos seus negócios, Senhor, a sua loja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, também, Senhor, eu te peço para que o Senhor esteja abrindo as portas de emprego para a Eliana. Ó Deus, abençoando a sua família, trazendo cura, Senhor, trazendo, Senhor, a libertação, traz, Senhor, a prosperidade. Ó Deus, visita poderosamente, ó Deus, o Luiz Casagrande, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro também, Senhor, pela total cura, ó Deus, de libertação de todos os males,
ó Deus, na vida, Senhor, da nossa irmã Aurora, que o Senhor esteja fazendo, ó Deus, um grande milagre a completar naquela vida, meu Deus. Também, meu Pai Celestial, oro pela Luciana, ó Deus, que traga cura e libertação, abençoa a sua família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus amado, eu rogo também pela vida do Luciano, ó Deus, a cura, libertação, ó Deus, da sua família, dos seus filhos, da sua mãe. Abençoa, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, que seja engrandecido. Ó Deus, cada pedido desse que foi colocado, ó Deus, o Senhor possa estar atendendo. E ó Deus, eu te peço, ó Pai, também todos os corações que estão voltados diante de Ti agora, estão colocando os seus pedidos diante do seu trono da graça, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar atendendo, que o Senhor possa estar respondendo, porque nós clamamos neste culto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e queremos, ó Pai, que o teu nome seja engrandecido, possa ser glorificado para todos sempre. Aleluia! Graças nós te damos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Nós vamos nos lembrar de que este domingo agora é o domingo da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos estar ali na igreja comemorando, nós vamos estar ali juntos para participar da Santa Ceia do Senhor. Então, todos aqueles que puderem, estejam presentes ali conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma ótima semana, final de semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém e amém. A paz seja convosco.